Pessoal, hoje é o dia mais feliz da minha vida e eu agradeço pela paz que a gente não tem, mas que a gente irá atingir. Aqui nesse mundo a gente vive alguns momentos que a gente está em cima, outros que a gente está embaixo. Por exemplo, esses dias eu estava limpando a geladeira e estraguei a geladeira e tinha ainda a formatura da Joana para fazer no outro dia. Aí imagina, isso já bota um desespero assim para o que faz. E aí eu ratei, porque foi rateada minha, eu que ratei, estraguei a geladeira de boca aberta, fui mexer com a faca ali, furei o congelador. Aí imagina, é difícil a gente, porque em um momento a gente tá bem, aí da meia hora já muda tudo. Mas agradecer pela paz que a gente deve buscar, né, manter. A gente sabendo que não vai ter uma paz suprema nesse mundo, mas que a gente consiga buscar essa estabilidade emocional. Tomara que a gente consiga um dia. Vamos estudar então o capítulo 11. Apuros de um morto. Começa Humberto de Campos contando essa história. Quando Rezende acordou, no leito de morte, viu-se terrivelmente sacudido por uma estranha emoção. Ele ouvia a esposa, Dona Francisca, a chamá-lo em gritos estrondosos. Ingrato, ingrato, dizia a viúva em pensamento. Julgando-se estar vivo ainda, Rezende em vão gritava, tentava se fazer ouvido. Pedia explicações, esmurrava a mesa. Escutou o próprio nome no andar de baixo. Então foi até lá e encontrou Maria, a empregada doméstica. No extremo da sua calúnia, dramatizava em prantos, chorava, dizia despudorada que seu filhinho Samuel não podia ficar privado da herança. Rezende cerrou os punhos, estava pronto a esbofeteá-la quando o advogado falou. Bem, desde que Rezende morreu, o pobre espírito então ficou assustado. Em choque, falou, morri, mas como? Apavorado, ele saiu gritando. Parecia uma fera no circo acorrentado. Mas os dois interlocutores nem de perto conseguiam ouvir o que ele estava falando. Chorando copiosamente, Rezende ficou sabendo que o inventário de seus bens seguia em meio, que Maria alegava ser seduzida por ele e exigia mais de 2 milhões de cruzeiros, parte igual ao montante que havia reservado aos seus demais filhos. O Dr. Joaquim falava em exame de sangue, pedia as provas. Perante o advogado, Renato anunciou que estava tocado de compaixão e queria ajudar Maria, esclarecendo o que havia ocorrido de fato e que seu pai, no leito de morte, havia pedido para não esquecer do pequeno Samuel. Rezende, tomado de repugnância, pareceu ouvir os pensamentos do filho e compreendeu. Renato estava de acordo com a empregada, de modo a pegar metade do que ela iria receber na justiça. Entendeu a chantagem. Voltou Rezende ao quarto da esposa e quis confrontá-la. Dona Francisca estava em lágrimas, ensopou o lençol de lágrimas. Não chorava tanto pelo dinheiro, mas sim pela infidelidade do marido. Recordava todos os momentos felizes, a confiança perfeita entre o casal. Era preciso que ele fosse muito desumano para que mentisse durante toda a vida, dentro do próprio lar. Ansiava conservá-lo puro na lembrança. Viver o resto da existência preparando para reencontrá-lo no plano espiritual. Mas aquilo era um golpe difícil de suportar. Rezende esforçava para consolar a esposa, a procurar em si mesmo a razão por que sofria tamanha calúnia, quando ocorreu um estalo em sua consciência. Em sua mente, lembrara de Julieta, que fora uma namorada sua 40 anos antes. Sua primeira namorada, menina de condição modesta, aguentou a sua ingratidão. Cedera aos caprichos de Rezende e passara a aguardar um filhinho, acreditando que ele iria se casar com ela. Ele obrigara Julieta a sujeitar-se a um vergonhoso processo abortivo e, em seguida, ao vê-la frustrada, a abandonou na vala, na miséria.
Rezende, atormentado em dolorosas reminiscências, inquiria a si próprio se a calúnia de Maria, sua empregada, não seria a resposta ao que ele havia feito em Julieta. Caiu a noite e Rezende permaneceu aflito junto da esposa, tentando em vão falar com ela através do sono. Na manhã cedo, Dona Francisca levantou-se e orou na frente da imagem dele, em uma foto da cabeceira. Tomou um grande ramo de flores em seu peito. Dona Francisca tocou para o cemitério. Só então Rezende veio a saber que já estava no 6º mês de sua partida. O espírito havia desencarnado, achava que só tinha feito um dia, mas já tinha 6 meses transcorrido. 183 dias de inconsciência na vida espiritual. Assombrado, olhou a esposa que se ajoelhava à frente do seu próprio túmulo. Angustiado e curioso, inclinou-se para a lápide e soletrou espantado: aqui jaz Rezende. Em letras menores dizia: orai pelo descanso eterno de sua alma. Quando leu as palavras descanso eterno, Rezende passou a refletir sobre as agonias morais a que era submetido desde o dia anterior. Embora sentindo imenso desejo de chorar, esqueceu a calma e desferiu em desespero uma enorme gargalhada. E assim acaba a história de hoje. Pode ser que eu tenha interpretado errado, mas termina aqui, ó, e deu uma enorme gargalhada. Na minha visão, ele colapsou, a mente dele, ele enlouqueceu, né? Não aguentou a pressão. Porque ele cometeu um ato e aí depois ele viu as consequências daquele ato. E ele, em vez de orar, de ter humildade, não. Ali fala, ali, ó, ele dispensou a calma. Então, pessoal, a gente está no corpo físico. No corpo físico, a nossa consciência ela é 20%, 30%. Quando a gente desencarna, a gente não tem mais esse corpo aqui. Então, a nossa responsabilidade, a nossa consciência faz a nossa responsabilidade ser muito maior. Porque aqui, muitas vezes, a gente faz um ato errado e se justifica. Que é algo que os políticos fazem, o que a gente faz também. Ah, eu roubei, mas foi só um pouco, mas não foi tanto, fulano rouba mais. A gente começa a justificar os nossos atos, né, as coisas erradas. A gente justifica daqui, justifica dali. E aí, por exemplo, ali, ó, ele fez algo errado e vem a consequência. Mas aí ele não aceitou a consequência. Então a gente deve buscar corrigir os nossos atos. Corrigir os nossos atos. Porque quando a gente desencarnar, a consciência ela vai ser muito mais rígida. Aí não vai ter como a gente fugir, inventar uma desculpa. Ah, não, mas é que todo mundo faz, é que isso, é que aquilo. Não, aí a consciência vai nos... Claro, o caminho mais... Não vamos terminar esse vídeo também tão assim, né? Mas o caminho mais fácil que Deus nos mostra, através de Jesus, nos seus ensinamentos, é o amor. É a caridade. É o que a gente deve lutar para fazer cada vez mais. É difícil, porque a gente muitas vezes fala. Quando a gente é jovem, a gente tem muitos ideais. E aí começam os problemas do dia a dia, que nem eu falei no início do vídeo. Começam os problemas do dia a dia e aí a gente não tem tempo, mas não tem sequer... E aí aquela sementinha que era... Ela vai morrendo, morrendo. Fé em Deus, que a gente vai conseguir sair dessa inércia e vamos trabalhar. Eu tenho muita coisa para fazer, muita coisa que eu enrolo, mas que esse ano vai dar. E Deus vai nos ajudar, vai me ajudar, vai te ajudar pra gente sair dessa inércia e melhorar. Para pelo menos, quando a gente desencarnar, a gente saber que a gente fez alguma coisa ruim, mas que a gente também fez um pouquinho de coisa boa. Né? E que a gente vai seguir trabalhando, pra gente não sucumbir dentro de nós mesmos. Porque a pior coisa é você fazer algo errado, saber que fez algo errado e não conseguir suportar a consequência. Que é isso que faz muitos espíritos enlouquecerem no umbral. E é por isso que aquela atmosfera é tão pesada. Porque são pessoas com a consciência muito pesada. É isso, pessoal. Até o próximo estudo. Fiquem todos com Deus.